Olá, 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 olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à segunda aula da Semana Bipro. Eu sou o Rafa Ferreira e nessa semana de aulas você vai aprender a transformar sua fotografia e se destacar no mercado usando as melhores técnicas e ferramentas de edição de imagens no Lightroom e no Photoshop. Aqui eu vou te mostrar o meu método passo a passo para você desenvolver o seu estilo, criar a sua identidade e, principalmente, se diferenciar da grande maioria dos fotógrafos que ainda não usam o poder da edição. Na aula anterior, a gente falou sobre o Lightroom e hoje a gente vai falar sobre Photoshop. Eu vou te mostrar o poder dessa ferramenta e vou te ensinar 3 técnicas incríveis que você vai poder aplicar nas suas fotos, independente do nicho que você trabalha e mesmo também que você ache que o Photoshop aí é um bicho de 7 cabeças. Eu vou te apresentar os pilares que você precisa saber para dominar o Photoshop e as técnicas para você praticar e alcançar as cores, as luzes, os efeitos e a nitidez que você sempre buscou para sua fotografia. Nessa aula eu quero deixar claro porque você pode e deve dominar a edição. Mesmo que você não goste muito de editar suas fotos, mesmo que você nem goste de fotos com uma edição muito carregada, ou mesmo que você nunca tenha aberto o Lightroom e o Photoshop. Aliás, isso é algo que eu escuto muito de muitos fotógrafos e fotógrafas por aí. Ah, Rafa, eu não gosto muito de editar as minhas fotos, ou eu não tenho paciência para editar, ou até eu prefiro fotos com pouca edição. E o fato é que, na grande maioria dos casos, os fotógrafos que não gostam ou que não têm paciência de editar é porque, na verdade, a edição é um grande problema para eles. Uma dificuldade, algo complicado e trabalhoso. E isso normalmente acontece com as pessoas que não têm o conhecimento necessário, porque a partir do momento que você domina a edição, é muito mais provável que isso se torne algo prazeroso e divertido para você. No curso eu não entendia nada de Photoshop, tinha medo de mexer no Photoshop. Eu sempre editei minhas fotos só pelo Lightroom, fazia a revelação básica e tava ótimo. Eu morria de medo do Photoshop. Eu não sabia absolutamente nada de Lightroom nem Photoshop. Não era capaz nem de conseguir aplicar um simples preset numa foto, não sabia nada. Consigo trabalhar muito bem hoje, entender e ver o Photoshop de uma forma diferente. Consegui adquirir a minha identidade visual com as cores que eu consegui desenvolver no Lightroom, depois passando pelo Photoshop. Então, algo que eu queria muito e hoje eu consegui e fico muito feliz com isso. A minha edição melhorou demais, sem contar a minha criatividade, minha direção de pessoas e a minha confiança. Esse curso com certeza foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. E hoje eu tenho a confiança de poder entregar um trabalho para o cliente, sabendo que se ele pedir que eu precise fazer qualquer alteração na foto, eu sou capaz, porque eu sei fazer, porque eu aprendi no Bipro. E isso está fazendo com que eu tenha passado em média 10 orçamentos por dia, fazendo muito ensaio, a agenda está super cheia. Na primeira aula da Semana Bipro eu falei sobre o poder que a edição tem. Mostrei os maiores erros cometidos pelos fotógrafos e, além disso, também ensinei 3 técnicas práticas no Lightroom que você já pode sair aplicando nas suas fotos. Então, se você está vendo esse vídeo aqui e ainda não assistiu a primeira aula, eu recomendo fortemente que você pause esse vídeo agora e assista a aula número 1 primeiro, porque o que eu ensinei lá vai ser muito importante para você entender o que eu vou falar na aula de hoje. Agora, se você já assistiu a primeira aula, eu recomendo que você aperte no botão abaixo aqui desse vídeo e entre no grupo da Semana Bipro, porque lá você vai poder tirar suas dúvidas diretamente com a nossa equipe de suporte e também vai poder postar os seus resultados aí e interagir com a galera que está participando desse evento junto com você. E lembrando, as aulas da Semana Bipro e o grupo só ficam disponíveis durante essa semana, então não perca essa oportunidade aí de aprender e interagir com os colegas. Agora eu quero te fazer uma pergunta.
e eu gostaria que você fosse o mais sincero possível na resposta, ok? De 0 a 10, que nota você dá para sua fotografia hoje, nesse exato momento? Bom, eu sei que o desejo de muitos fotógrafos é que os seus clientes valorizem a sua fotografia, que o seu trabalho crie desejo e encante os seus seguidores aí nas redes sociais. Só que muitas vezes o próprio fotógrafo não está feliz com o próprio trabalho, não consegue alcançar os resultados que gostaria e acaba se sentindo desvalorizado. Na verdade, isso acaba paralisando aí muita gente acaba desistindo da fotografia por causa disso. Eles acham que para o seu caso a edição não serve, ou que o seu volume de fotos é muito grande, que tudo é muito complicado, que não tem tempo, ou até que na cidade deles não funciona. E aí, muitos acabam se sentindo desanimados e desistem mesmo da fotografia, infelizmente. E se você deu uma nota baixa aí para o seu trabalho na pergunta que eu te fiz, e em algum momento já sentiu vontade de largar tudo, achar que fotografia não é para você, eu quero que você conheça uma breve história. Dá só uma olhada. Eu tinha poucos trabalhos, né? Eu tinha em torno de 2, 3 trabalhos por mês e era muito quesito preço. As pessoas iam atrás de mim por causa de preço, porque eu cobrava barato. E era errado isso. E aí, quando eu tentei aumentar o valor, as pessoas choravam demais, né? Às vezes porque alguém fez na família, e aí choravam. E eu, ansiosa, querendo o serviço, às vezes dava uns descontos absurdos, de 50% no que eu tinha passado. Então, assim, era um absurdo. E aí, eu tava muito que desistindo, já estava desistindo da fotografia, estava achando que não era pra mim. E aí, navegando na internet, no Instagram, eu vi a propaganda do Rafa, do curso do Rafa. E no primeiro momento eu olhei e falei assim, ai gente, eu já fiz tudo que é curso, eu já lido com o Photoshop há muitos anos, né? Então assim, a primeiro momento eu pensei nisso. Falei, não, acho que eu não vou fazer. Mas as fotos do Rafa têm um diferencial, que é você bate o olho assim, e é gritante. E eu fiquei com isso na cabeça, falei, eu preciso fazer esse curso, eu preciso fazer. E aí eu fui e fiz. Gente, eu não tenho palavras que possam descrever, porque eu achava que eu sabia mexer no Photoshop, mas os recursos que você aprende, as coisas que você aprende, assim, é um mundo novo. Você acaba criando a sua identidade e o principal, você cria um diferencial. E aí eu percebi o quê? Que os clientes começaram a vir atrás de mim por causa da minha qualidade, do meu serviço, do meu diferencial, e não mais por causa de preço. Então eu comecei a cobrar o valor justo para o meu serviço, e o serviço cresceu muito, e eu pude realizar o meu maior sonho, que era ter o meu estúdio. Então agora você vai conhecer quais são os 3 pilares do Photoshop. Os pilares que você definitivamente precisa dominar para fazer qualquer tipo de edição. E agora eu vou abrir o meu Photoshop aqui, a gente vai pular para dentro dele e eu vou abrir um exemplo para mostrar para vocês e a gente vai aprender esses pilares na prática, beleza? Bom, então a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que no Photoshop existem 3 grandes pilares para você fazer praticamente qualquer coisa, tá? E esses pilares são máscaras, camadas de ajustes e modos de mesclagem. E agora nós vamos ver cada um deles com exemplos aqui e como você pode utilizar eles na sua fotografia para transformar completamente aí o seu trabalho. Então, vamos lá. Começando por máscaras, tá? Eu tenho um exemplo bem clássico aqui de utilização de máscaras que eu quero mostrar para você. Olha só. Quando a gente está fotografando, é muito comum de aparecer alguns elementos aí no fundo da foto que geralmente não colaboram muito para a qualidade geral da imagem. Nessa foto aqui, por exemplo, olha só. Veja como apareceu um banco aqui no fundo que acabou recebendo bastante a luz do sol e ficou completamente branco. E mesmo ele estando desfocado aqui, ele está chamando muito a atenção. E é esse tipo de distração que a gente deve remover das fotos aqui para deixar o fundo mais limpo e mais neutro. E isso serve também para outros tipos de distrações, aí, como carros, pessoas, postes, placas, e tudo aquilo que causa um certo desconforto no olhar quando a gente analisa a imagem. Então, como fazer esse tipo de correção aqui? Bom, eu até poderia usar as ferramentas como o carimbo, o band-aid, que geralmente são as ferramentas que as pessoas usam para fazer esse tipo de limpeza, mas usando máscaras, que é o primeiro pilar, eu consigo chegar num resultado muito melhor, com menos tempo e menos trabalho. Então vamos lá. Eu já estou com a imagem aberta aqui, tá? No Photoshop,
com a camada plano de fundo, que é a camada da imagem original. O primeiro passo é pegar a ferramenta Laço, que tem a tecla de atalho aí, letra L, e fazer uma seleção em uma área da imagem que eu quero utilizar para tapar ali aquele banco, tá? E eu vou selecionar essa parte aqui. Pronto, com essa seleção pronta, agora eu preciso duplicar o conteúdo dessa seleção dentro de uma nova camada. Para isso, eu vou usar o atalho que é o Ctrl J ou Command J se você estiver usando aí um Mac. Agora, eu tenho só esse pedaço da imagem aqui em uma nova camada. Isso significa que eu posso fazer alterações só nesse pedaço, como por exemplo mover, mudar o tamanho e até rotacionar. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Eu vou apertar V para pegar aqui a ferramenta de mover e vou arrastar esse pedaço para cima do banco, tá? E aí, como você pode ver, ele não preenche completamente, então eu vou apertar Ctrl T para aumentar um pouco o tamanho dele para que ele preencha tudo direitinho. Se você tiver no Mac, vai ser Command T. E aí é só arrastar aqui para aumentar um pouco o tamanho e pronto. Agora é só apertar Enter para confirmar. E é agora que entram as máscaras para refinar essa correção. As máscaras basicamente servem para a gente revelar ou esconder partes de uma camada. Para criar uma máscara, eu vou clicar aqui no terceiro ícone da paleta de camadas e ela vai vir branca, tá? Com a máscara branca, a camada continua visível. Então, eu aperto Ctrl I para inverter essa máscara para o preto. E agora a camada inteira vai ficar invisível. E é assim que as máscaras funcionam, tá? O branco significa visível e o preto significa invisível. E agora a gente usa o pincel branco para pintar onde a gente quer que essa camada apareça e o pincel preto para pintar onde a gente não quer que ela apareça. Vamos lá. Eu vou pegar o pincel aqui, tem a tecla de atalho letra B, e com a cor branca selecionada, eu vou configurar aqui a minha opacidade para 100% e o fluxo para 50%, tá? Eu também vou apertar aqui com o botão direito em qualquer área da imagem para garantir que a dureza do pincel esteja em 0. Assim, a pintura vai ficar bem suave e vai criar uma mesclagem aí perfeita. Bom, agora é só escolher o tamanho do pincel aqui usando os colchetes para pintar e revelar então essa correção em cima do banco. Olha só. Ah, e quando a gente pinta um pouco para mais numa área que não deveria pegar, né, ou que não ficou legal, manchou um pouco, basta apertar X no teclado, que aí você inverte o branco pelo preto e agora então você pode apagar, né, tornar invisível novamente algumas partes dessa camada. E aí depois você aperta X novamente para voltar para o branco e pode então seguir revelando aí a camada se for necessário. E pronto, rapidamente a gente consegue fazer uma correção que fica perfeita de uma maneira muito fácil. Muito bom, né? Então, esse é o primeiro grande pilar do Photoshop, máscaras. Porque a maioria dos ajustes que você vai precisar fazer nas suas fotos aqui não são ajustes que você vai aplicar na imagem inteira, e sim somente em algumas partes dela. Algo só na pele, outro só no cenário, outro só na roupa ou só no cabelo. E todos esses ajustes vão precisar de máscaras para você conseguir fazer essa edição de maneira localizada. Agora, nós vamos para o segundo grande pilar do Photoshop, que são as camadas de ajustes. As camadas de ajustes servem para você fazer diversos tipos de ajustes personalizados na sua fotografia. Com as camadas de ajuste, você consegue trabalhar as cores, a saturação, a luminosidade e várias outras características importantes aí que você pode utilizar tanto para fazer correções quanto para fazer uma edição e uma colorização criativa. Vamos ver nesse exemplo aqui como utilizar a camada de ajuste matiz saturação, que é uma das principais e que serve para você fazer grandes alterações e correções nas cores da sua foto. Olha só, eu estou com essa imagem aberta aqui, tá? E eu tenho esse tapete, que é um tapete azul quase cinza, certo? Quase preto. E eu quero transformar esse azul numa cor mais quente, né? Mais
vermelha ou até mais próxima da cor do casaco aqui que a modelo está usando nessa foto. E a primeira coisa que você precisa fazer é abrir a paleta de ajustes do Photoshop, pois é dentro dela que você vai encontrar aí as camadas de ajuste, tá? Caso você não esteja com essa paleta aberta, basta que você venha aqui no menu Janela, Ajustes. Aí ela vai aparecer, você pode posicionar ela onde você quiser aqui. E as camadas de ajuste agora estão disponíveis para você criar elas. E eu vou começar então pela camada de ajuste Matiz Saturação, que é a primeira aqui da segunda linha, tá? Essa daqui, ó, esse quadradinho. Só que antes de criar essa camada de ajuste, eu vou fazer uma seleção já nesse tapete para que a camada de ajuste faça efeito somente nele, certo? Então olha só, para fazer uma seleção rápida aqui nesse tapete, eu vou usar uma ferramenta que se chama Seleção Rápida, tá? Ela fica aqui e tem a tecla de atalho, a letra W. Essa ferramenta ela é muito prática, basta que você clique e arraste na imagem que ela vai automaticamente aí procurando por áreas semelhantes e vai fazendo uma seleção já bastante precisa. Nesse momento aqui, a modelo acabou fazendo parte da seleção, mas não tem problema porque eu vou te mostrar um truque aqui para subtrair ela dessa seleção facilmente, tá bom? Então, eu fiz uma seleção inicial, tá? Consegui selecionar aqui todo o tapete e agora eu vou criar então a camada de ajuste Matiz/Saturação. Basta clicar no ícone que automaticamente essa seleção vai ser carregada dentro da máscara do ajuste e tudo que eu fizer agora vai fazer efeito somente na área que eu selecionei. Então agora eu vou alterar a cor aqui do tapete usando as configurações aqui do Matiz Saturação que estão disponíveis para mim assim que eu criei o ajuste. E o que eu vou fazer aqui é apertar no botão colorir, tá? Eu vou apertar no botão colorir, vou aumentar a saturação e eu posso escolher a tonalidade agora do tapete na matiz. Então eu poderia colocar aqui praticamente qualquer cor que eu quisesse, tá? Poderia colocar um rosa, um roxo, um laranja para combinar com a cor do casaco, mas eu acho que eu vou colocar um vermelho aqui, né? Já que o tapete vermelho é tão utilizado, né, em ambientes como esse. Então eu vou colocar aqui mais saturação para evidenciar mais esse vermelho. E pronto. Agora eu só preciso retirar o ajuste da modelo aqui das calças e dos sapatos, porque isso foi incluído na hora que eu fiz a seleção. E o truque que eu falei que eu ia te mostrar é o seguinte, olha só como é muito fácil e muito preciso. Primeiro, eu preciso voltar aqui para a minha camada plano de fundo, tá? Porque é ela que tem as informações para eu poder fazer uma seleção. Eu cliquei na camada plano de fundo e agora eu vou vir em selecionar assunto, tá? Essa ferramenta de assunto vai procurar o assunto da imagem, tá? E vai fazer uma seleção muito perfeita, muito precisa. Agora, eu já tenho aqui a modelo selecionada, basta eu clicar novamente na máscara e eu vou pegar o pincel aqui na cor preta e com 100% de opacidade de fluxo eu vou retirar esse efeito e vou apertar Ctrl D no teclado para retirar essa seleção. Olha só, antes e depois. Consegui fazer uma alteração aqui muito boa, claro que ainda dá para refinar e aí entra então o primeiro pilar, né, que são as máscaras, onde você vai pintando de preto e branco nas áreas que você quer revelar ou esconder esse efeito. Mas de maneira geral ficou bastante preciso aqui a alteração. E ainda eu posso alterar novamente a cor se eu quiser. Basta dar 2 cliques aqui no ícone do Matiz Saturação que eu posso novamente alterar o valor de matiz, o valor de saturação e deixar esse tapete exatamente com a cor que eu quero para essa foto. Muito legal, né? Esse então é o segundo grande pilar. Aqui a gente viu a demonstração de como usar o Matiz Saturação, mas existem várias outras camadas de ajustes que são muito importantes de você dominar aí para conseguir fazer as edições que você quiser dentro do Photoshop.
E agora o terceiro grande pilar do Photoshop, que são os modos de mesclagem. Basicamente, os modos de mesclagem mudam a forma como as camadas interagem entre elas. Existem uma série de modos de mesclagem, cada um com efeitos diferentes. Eu vou te mostrar aqui 2 modos que são muito importantes que você domine aí para conseguir fazer boas edições no Photoshop. Vamos lá. Primeiro, eu estou com essa imagem aberta aqui e eu vou usar o modo de mesclagem divisão, que é um modo que serve para você iluminar a sua imagem, transformar as coisas em luz. É um modo que eu uso bastante, gosto muito dele, tanto para iluminar mesmo a foto como para fazer alguns efeitos, como a gente vai ver aqui. Então olha só, eu estou com a imagem aqui no plano de fundo, é a foto original, e primeiramente eu vou duplicar ela usando o Ctrl J, tá? Com a imagem duplicada, essa camada 1, que é a cópia que eu acabei de fazer, eu vou mudar o modo dela de normal, então, para divisão, tá? Esses aqui são os modos de mesclagem. Só de colocar o mouse aqui em cima, você pode ver que a camada vai mudando a forma como ela se comporta. Alguns vão ficar mais claros, outros mais escuros. E o que a gente vai usar então é o divisão. Ele é usado para clarear e transformar tudo em luz, certo? Então, a princípio, num primeiro momento, a imagem só ficou mais clara. Mas espera aí que tem mais, tá? A gente vai combinar o uso do modo de mesclagem com máscaras. Olha só que interessante. Eu vou colocar uma máscara aqui, clicando no terceiro ícone, lembrando que a máscara vem branca, e eu quero esconder, então, toda essa camada mais clara. Para isso, eu vou inverter a máscara apertando Ctrl I. Agora ela ficou preta e a camada clara aqui do divisão ficou escondida. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o pincel, vou selecionar a cor branca e com a opacidade e o fluxo em 100%, eu vou fazer alguns raios de luz aqui, ó. Olha só. Clico e arrasto. Pronto. Desenhei alguns raios de luz e agora eu vou desfocar esses raios. Para isso, eu preciso clicar na camada aqui e não na máscara, tá? Que não adianta eu desfocar a máscara, eu preciso desfocar a camada. Olha só, eu vou vir em Filtro, Desfoque, Desfoque Gaussiano. Vou aplicar aqui um desfoque bem forte, em torno de 50, 60 pixels. E vou pressionar OK. E olha só que interessante, agora eu tenho uma luz mais difusa sendo aplicada aqui na minha foto. E aí eu só preciso retirar esse efeito de cima da modelo e de cima da fonte. Para isso eu vou usar a mesma técnica que eu usei no pilar anterior. Eu vou vir para o plano de fundo, vou selecionar o assunto e vou usar o pincel preto na máscara para apagar aonde eu fiz a seleção. Pronto, agora é só apertar Ctrl D e apagar em outras áreas que eu não quero que esse efeito apareça. Olha só, antes e depois. Olha que legal esses brilhos aqui, esses efeitos de luz que o modo de visão consegue trazer. Mas não é só isso, os modos de mesclagem servem para muitas outras coisas também. Dá só uma olhada nesse segundo exemplo, onde a gente vai trabalhar com o modo matiz. Digamos que eu gostaria de alterar as cores aqui dessas plantas, tá? O que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou fazer uma seleção usando a ferramenta de seleção rápida. E olha só, para retirar uma parte da seleção, basta segurar Alt e pintar onde você quer retirar, tá? Então eu não quero selecionar aqui a modelo, nem o cabelo. Pronto, retirei da seleção. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova camada, tá? Dessa vez não é uma máscara, é uma nova camada que fica aqui ao lado da lixeira. Criei uma nova camada, deixa eu tirar uma partezinha aqui que faltou. Criei uma nova camada, agora eu vou pintar
essa camada com a cor que eu quero colocar aí na planta. Vamos colocar aqui um azul para ver como que fica. Nos colchetes eu aumento o tamanho do pincel e eu vou pintar. Com 100% mesmo, não tem problema. Certo? Agora, você vai ver que está tudo azul e que assim que eu mudar o modo de mesclagem, a forma como esse azul interage com a imagem original muda. E aí eu vou escolher o modo matiz, que serve unicamente para alterar a tonalidade. Olha que incrível. Vou baixar um pouco o fluxo para tirar um pouco desse verde do cabelo. E agora eu ainda posso duplicar essa camada azul com o Ctrl J e mudar para um outro modo para fazer com que esses modos somem a sua funcionalidade. Olha só, coloquei aqui o luz indireta, eu gostei, ficou bem mais intenso, mas eu acho que talvez tenha ficado um pouco intenso demais. Então eu posso vir aqui, apertar Ctrl U no teclado e baixar um pouco da saturação desse azul. Posso baixar um pouco da luminosidade também para ele ficar mais escuro, ó. E posso também até alterar aí a tonalidade. Agora é só refinar essa seleção, refinar essa alteração, até mesmo com a borracha aqui, ó, apagando de áreas que ficou muito azul no cabelo ou na pele. E aí, olha só, 2 modos de mesclagem combinados, olha o poder que eles têm. Eu consigo alterar de uma maneira incrível aqui, cores de uma maneira muito realista também. Muito, muito bom, né? Então, esse é o terceiro grande pilar do Photoshop, os modos de mesclagem. Praticamente em todas as suas edições no Photoshop, você vai precisar trabalhar com esses 3 pilares: as máscaras, as camadas de ajustes e os modos de mesclagem. E agora, para a gente finalizar aqui essa aula, eu quero propor um exercício onde a gente vai usar os 3 pilares juntos numa mesma imagem para alcançar um resultado incrível de luz e de cor. Vamos lá? E o que a gente vai fazer? Eu vou começar aqui já trabalhando com modos de mesclagem, tá? Primeiro, eu vou duplicar essa camada com o Ctrl J e vou passar ela para multiplicação, que é um modo que serve para escurecer. Ele é praticamente o contrário do divisão que a gente usou anteriormente. E aí eu vou colocar uma máscara nessa camada de multiplicação e vou inverter ela com o Ctrl I. Agora eu vou pegar o pincel com fluxo mais baixo, em torno de 20%, e vou escurecer os contornos. Vou baixar aqui mais ainda para 10%. Vou escurecer os contornos dessa minha foto. Isso vai fazer com que a atenção seja mais direcionada para o centro da imagem, que é onde a modelo está. Você pode também trabalhar com a opacidade da camada. Caso fique muito forte, você pode baixar arrastando aqui. Beleza. Agora eu vou vir aqui no plano de fundo novamente e vou fazer uma segunda cópia dessa mesma camada e vou passar essa cópia para divisão, tá? Nessa camada de divisão eu também vou colocar uma máscara e aqui a gente já está combinando os modos de mesclagem com as máscaras, você percebeu? E aí eu vou inverter então essa máscara branca para o preto e eu vou pintar aqui mais na área superior da imagem com o branco para trazer mais luz, tá? Vou iluminar um pouco o modelo aqui também e vou trazer mais luz nessa parte superior. Beleza, agora entram as camadas de ajuste. Eu vou começar aqui com a camada de ajuste cor seletiva, que serve para você intensificar as cores na sua imagem. Eu vou começar aqui pelos vermelhos e vou adicionar mais cor, ó. Deixar o vermelho mais intenso, colocar um pouco de magenta também e um pouco de amarelos. Agora eu venho para os amarelos e vou fazer a mesma coisa. Pronto.
Verdes, eu não tenho tantos verdes nessa imagem, mas eu acho que vale a pena trabalhar com eles aqui, ó. E aí você pode ir arrastando para um lado e para o outro e vendo o que fica melhor na sua fotografia. Isso vai variar bastante. E muitas vezes tem algumas cores que não vai fazer efeito nenhum, como por exemplo aqui o ciano. Aqui eu não tenho ciano nessa imagem, então quando eu modifico ele não faz diferença. No caso dos azuis, eu acredito que vai ser a mesma coisa. Não tenho azuis. E magentas, a gente quase não tem magenta também. Bom, depois sobraram os brancos, neutros e pretos, só que nesse caso aqui a alteração ela é bastante agressiva, então eu quase não costumo mexer nesses últimos aqui, beleza? Bom, já temos uma alteração de cor, agora a próxima coisa que eu vou fazer aqui é trabalhar com a vibratilidade. Eu vou criar um ajuste de vibratilidade que serve para intensificar as cores dessa imagem. Vou colocar aqui uns 50%. Pronto, já tenho as cores agora personalizadas e mais intensas, olha só. Continuando, o próximo passo é equilíbrio de cores. Eu vou jogar aqui amarelo nos meus realces e vermelho também, para deixar os tons mais quentes. Mas, porém, nas sombras eu vou baixar aqui, ó, o vermelho e vou colocar azul. Assim a gente consegue criar um contraste de cor também que fica muito, muito interessante. E aí, por último, eu tenho os tons médios que eu posso fazer os ajustes aí de acordo com a minha preferência. E aí, o efeito do equilíbrio de cores é esse. Acho que eu vou baixar aqui um pouquinho dos vermelhos nos realces. Perfeito. E aí, para finalizar, eu vou usar então uma camada de curvas para trabalhar o contraste final aqui, criando uma curva em S, que serve para adicionar contraste e trazer aquele tom fosco que fica muito, muito legal. E aí, quando você quiser voltar e alterar cada um desses ajustes, basta dar 2 cliques. Por exemplo, aqui, eu acho que talvez tenha ficado muito verde nos realces, então eu posso vir e tirar esse verde. E pronto, olha só, rapidamente aqui, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 camadas, a gente conseguiu transformar completamente essa fotografia. Com os modos de mesclagem, eu fiz um efeito de luz que ficou muito legal, olha só. Direcionou a atenção para o centro, né? Escureceu as bordas. E com as camadas de ajuste, eu transformei completamente a cor dessa fotografia. Olha como ela estava bastante apagada, bastante cinza, e agora ela tem vida, ela tem cor, as cores estão brilhando de uma maneira muito agradável e não exagerada. Incrível, né? Você viu o poder que esses 3 pilares que eu te mostrei aqui têm de transformar completamente a sua fotografia de verdade. Isso tudo é só o começo. Existem muitas outras ferramentas e muitas outras técnicas que você precisa dominar para conseguir alcançar resultados incríveis como esses que eu estou te mostrando aqui durante essa semana. Você já imaginou você ser reconhecido como uma grande referência na sua cidade, ou na sua região, ou até no país inteiro por causa da sua edição? Eu sei que parece bom demais para ser verdade, um sonho distante, praticamente inalcançável aí nos dias de hoje. Mas deixa eu te contar uma coisa, isso é possível sim e já aconteceu com centenas de alunos meus em todos os cantos do Brasil e do mundo. Fotógrafos de todos os nichos da fotografia que decidiram usar o poder da edição para alavancar a qualidade do seu trabalho e criar um estilo e uma identidade que levaram a carreira deles para outro patamar de sucesso. Dá só uma olhada nessa história. Eu já sou profissional de fotografia há 10 anos e eu posso dizer que eu sempre fui um fotógrafo dentro da média. Eu sempre achei que faltava alguma coisa no meu trabalho que me destacasse dos concorrentes, alguma coisa que realmente fizesse as clientes preferirem fazer um ensaio comigo a outros fotógrafos. Brasília é uma capital muito grande, então o mercado é bem competitivo e eu sempre culpei o mercado por ter muita concorrência, eu não consegui ter a quantidade de clientes que eu esperava.
Foi então que eu conheci o Bipro, foi então que eu conheci o Rafa. Inicialmente eu fiz o intensivão do Rafa, foi uma semana de aulas assim extremamente produtivas e eu fiquei chocado com a quantidade de conteúdo que eu aprendi fazendo o intensivão. Eu consegui melhorar com pouquíssimas aulas de forma significativa as minhas edições e realmente eu aprendi que através da pós-produção a gente pode deixar as imagens únicas, que a gente pode sim, mesmo com equipamento mais simples, mesmo com um mercado tão competitivo, ter uma foto impactante e diferenciar dos outros profissionais do mercado. Depois que eu comecei a aplicar as técnicas do Bipro, eu posso dizer a vocês que a minha agenda está muito mais tranquila de fechar. Eu me vi na pandemia com a agenda esvaziada e depois que eu comecei a usar as técnicas e fazer as publicações no Instagram, eu consegui pegar muito mais cliente do que eu esperava. A minha agenda agora está sempre cheia, recebendo bastante elogios, conseguindo muito mais seguidores no Instagram. Depois de 10 anos, através do Bipro, através dos ensinamentos do Rafa, eu posso dizer que agora sim eu sou um profissional acima da média. Agora sim eu consigo os meus clientes de forma muito mais simples e agora sim eu estou satisfeito com o meu trabalho. Então eu te digo, se você quer que os clientes valorizem a sua fotografia, o comprometimento com o seu trabalho é o que vai te levar a conseguir isso. Não é fácil, eu sei, dá trabalho e exige método e prática, mas eu tenho 100% de certeza que o resultado vem. Imagina só tudo aquilo que você vai conseguir conquistar quando você considerar o seu trabalho uma nota 10. Porque independente da sua área de atuação na fotografia, você precisa profissionalizar a sua pós-produção, porque isso é o que mais tem diferenciado os fotógrafos. Caso contrário, você corre um sério risco aí de ser totalmente ofuscado no mercado por alguém que começou bem depois que você, mas que já abriu os olhos para edição de imagem. Então, acredite em mim, daqui um ano você vai desejar ter começado hoje. E aplicar todas as técnicas que eu ensinei até aqui nas suas fotos já vai trazer uma grande mudança para a sua fotografia. Se você fizer todos os exercícios, praticar bastante, eu tenho certeza que você já vai estar um passo à frente dessa galera aí e do mercado de fotografia da sua região. Só que tudo isso é só o começo. Na próxima aula eu vou te apresentar o passo a passo completo da minha edição de imagem. Um passo a passo que eu desenvolvi ao longo dos últimos anos trabalhando com fotografia e também é o método que deu origem ao Bipro, que é o nosso curso completo e que conta com mais de 100 aulas. Conta com acompanhamento VIP, suporte e feedback. E como nós recebemos muitos comentários aí perguntando sobre o curso, na próxima aula eu também vou te passar aí todos os detalhes sobre o curso e sobre como você pode garantir uma vaga na próxima turma que vai abrir as inscrições na próxima segunda-feira, beleza? Então é isso, galera. Vamos aos lembretes importantes aqui de conclusão da aula, tá? Primeiro, se você gostou da aula, deixa o seu comentário lá no grupo do Facebook contando o que você aprendeu, o que você mais gostou de ver nessa segunda aula. E não esqueça também de postar um stories aí com a hashtag SemanaBipro lá no Instagram, porque eu vou ver cada mensagem e vou responder e repostar vocês por lá. E claro, não perca as próximas aulas, que são as mais importantes do curso. Eu tenho certeza que a partir da próxima aula, tudo o que você pensa sobre edição vai mudar. E no domingo a gente tem a última aula, a aula mais importante, que vai ser ao vivo comigo às 8 horas da noite, tá? Então já anota aí no seu calendário, já coloca o celular para despertar e a gente se vê na aula 3 e depois na aula de domingo ao vivo. Até lá, tchau, tchau! Eu estou ganhando dinheiro de novo, coisa que eu não estava ganhando mais. Eu voltei a ter prazer na fotografia. Sou mãe e hoje eu consigo me manter só com a fotografia. Esse era o meu maior sonho e eu nunca tinha conseguido realizar antes do curso do Rafa. Hoje eu tenho minha agenda completa. Isso nunca aconteceu antes. Com isso, eu consegui me tornar um fotógrafo reconhecido na minha região,
agregar valor ao meu trabalho, conseguir aumentar a minha equipe, capacitar a minha equipe, conseguir largar um concurso público, porque eu era concursado, me dedicar mais à fotografia e conseguir construir esse escritório que eu estou gravando hoje. A gente começou a construir a nossa casa agora esse mês, depois de 1 ano de BPRO. Consegui aumentar o valor do meu trabalho, consegui pegar novos clientes, consegui minha casa própria, consegui terreno, consegui ter câmeras de backup. Não tinha nem um mês que eu tinha começado a fazer o BPRO, já encheu a minha agenda. Com isso, eu consegui montar meu estúdio. Minha agenda super lotada. 3 meses antes, minha agenda já está fechada, ninguém consegue data, não consegue malemar um encaixe. Que a agenda está cheia, eu estou dispensando cliente final de semana, assim, não tem vaga. Então, assim, estou repassando para outro profissional. E aí, o meu valor também ele foi agregado, porque se eu cobrava X, eu comecei a cobrar 3x. Em menos de 1 ano de carreira, eu consegui trocar meus equipamentos. Estou abrindo meu estúdio agora. Uma agenda que nos deixa feliz e muito realizado, porque hoje eu não sou mais apenas um fotógrafo. Eu sou o desejado da cidade, né? Vamos dizer assim. Como o pessoal da Redondeza fala, o melhor fotógrafo, o dono dos melhores cliques, né? Eu investi no BPRO e hoje, 2 meses depois, eu já estou tendo o retorno do meu investimento. Eu tenho feito 2 ensaios por dia, antes eu não tinha nenhum. Então, comecei a aplicar aquilo. Em semanas, eu já estava com a agenda cheia para 2, 3 meses à frente. Eu consegui, de 0 clientes, a fechar praticamente 3 a 4 clientes por semana. Hoje eu tenho um estúdio, lotei os meus horários de finais de semana e os de durante a semana também. Multipliquei sei lá quantas vezes o meu trabalho. Minha agenda foi enchendo e eu pude fazer da fotografia a minha profissão, que era o que eu mais desejava.